Olá, turma, beleza? Hoje a gente vai falar então sobre permeabilidade, tá bom? Então, nossa aula de mecânica de solos 2 hoje, o tema que nós vamos trabalhar é permeabilidade. E o que é importante para nós quando nós pensamos em permeabilidade, né? Permeabilidade no solo nada mais é do que a propriedade pela qual ele vai permitir com que a água passe através dos seus poros interconectados. E para a gente é de suma importância o conhecimento desse fluxo de água, porque a água ela é um problema para a gente precisa controlar, a gente precisa compreender essa sua existência, o seu mecanismo, o seu fluxo dentro do solo, para que nós possamos diminuir o máximo possível de riscos que possa haver com a presença da água no solo, né? Então a água, desde a diminuição da tensão efetiva ao risco de carregamento de materiais, processos erosivos, ela pode nos acarretar. Então nós precisamos ter o pleno conhecimento desse conceito, desse fluxo, dessa ação da água, da permeabilidade da água dentro do solo, para que a gente possa projetar de acordo com as nossas necessidades, ok? Então, antes de mais nada, nós temos aí três pontos cruciais que a gente tem que lembrar, que nós não devemos esquecer, né? Primeira coisa, todo solo é permeável, não existe solo impermeável. O que difere entre eles é o valor da sua permeabilidade, quanto que vale o seu carro, né? Então nós temos os materiais mais grossos, com poros maiores, mais permeáveis, e os materiais mais finos, bem menos permeáveis, né? Por exemplo, se nós formos comparar a argila com o pedregulho, a argila é infinitamente menos permeável do que o pedregulho, né? Então nós temos que ter a noção de que todo material ele é permeável, todo solo é permeável. Segundo item, a água é livre para circular entre as partículas através dos poros interconectados, né? Então, ou seja, a água ela só vai percolar no solo se tiver um caminho para ela, e esse caminho é justamente pela conexão dos seus poros. A partir do momento que nossos poros não estão conectados, eu não tenho um fluxo de água. Então isso é um conceito interessante, a gente não pode esquecer. E por último, a água flui do ponto de maior carga, maior pressão, para o ponto de menor pressão, tá? Bastante similar à lei dos gases. Onde nós podemos aplicar esse conceito, tá? Onde a gente vai aplicar esse conhecimento? Em que tipo de obra, né? A gente vai trabalhar com barragens, né? Quando eu aplico em barragens, como todo solo é permeável, então eu sei que eu vou estar retendo um volume de água significativo, essa água vai passar por algum lugar, né? Então eu preciso trabalhar, nós precisamos conhecer como vai se dar esse fluxo de água. Em cima disso, conhecendo esse fluxo de água, eu vou conseguir determinar se ele é danoso ou não para o nosso empreendimento, para a nossa barragem. Para a partir daí nós começarmos a dimensionar estruturas que possam controlar esse regime, controlar esse fluxo de água. Que aí a gente pode trabalhar com a drenagem, com estruturas de drenagem, tais como filtro horizontal, filtro vertical, tá bom? Poços de alívio. Nós podemos trabalhar dreno de pé e também nós podemos trabalhar com estruturas para impermeabilizar a barragem, ou seja, impedir esse fluxo ou dificultar este fluxo, certo? Quando a gente aumenta o comprimento por onde a água vai passar, tá? Daqui a pouco a gente vai falar de gradiente hidráulico, então vai ficar um pouquinho mais claro quando a gente pode usar isso, né? Drenagem subterrânea é de suma importância a gente conhecer como se dá esse fluxo de água, como se dá, qual é o coeficiente de permeabilidade do solo, para que nós possamos trabalhar com projetos de drenagem subterrânea. Outro conceito bastante aplicado agora, muito voltado, muito aplicado pela geotecnia ambiental, são os poços de infiltração, né? Ou seja, é uma maneira que, visto que as cidades cada vez mais estão menos permeáveis, né? Devido à pavimentação, volume de concreto, pavimentos rígidos, etc. Então, uma forma de nós mantermos aí um equilíbrio no nosso lençol freático, tá? É justamente através dos poços de filtrações. O que são poços de filtrações? São estruturas, né, abertas no solo, em que nós temos ali anéis de concreto, esses anéis de concreto são permeáveis, e nós vamos captar as águas da chuva. Captando essa água da chuva, tá? Essa água pluvial,
a gente capta dentro desse poço e ali a gente começa o quê? A deixar que essa água infiltre no solo, ou vendo dessa forma uma recarga do nosso lençol freático, tá bom? Então tá aí algumas aplicações, são várias outras. A gente pode calcular rebaixamento do lençol freático, nós podemos trabalhar com conhecimento em escavação para ver a necessidade ou não desse rebaixamento, como eu falei anteriormente, trabalhar com cortinas de parede, diafragma, por exemplo, tá? Então são estaca-prancha, a necessidade de alteamento ou não. Então são várias as aplicações que a gente tem conhecimento para conhecer a permeabilidade, conhecendo a permeabilidade em nossas obras. Então é de suma importância a gente conhecer e ter bastante expertise nessa área, ok? Então, a água, como que a gente vai trabalhar com ela, né? Então, lembrando um pouco ali de Bernoulli, nós tínhamos que a carga total, né, quando a gente está trabalhando com fluxo de água, com permeabilidade, com a presença da água, a gente trabalha em termos de carga total. E a carga total nada mais é do que a somatória de quem? Da carga piezométrica, mais a carga cinética, mais a carga altimétrica, ok? Então, são essas três cargas que compõem a carga total em uma estrutura quando a gente está trabalhando com água. No entanto, em solo, o que a gente tem? Os nossos poros são pequenos. Conforme esses poros nossos são pequenos, o fluxo de água por eles também é menor. Como o fluxo ele é muito menor, acaba que a componente que nós temos de carga cinética dada pela velocidade e a gravidade, ela é muito baixa, então a gente desconsidera e passa a trabalhar com a ideia de que a nossa carga total em solos, ela nada mais é do que a carga piezométrica mais a carga altimétrica, ok? Então aqui idealizando uma figurinha aqui, idealizando um fluxo de água com uma diferença de descarga, com uma diferença de nível, nós temos o seguinte aqui, olha, nós temos uma porção aqui HA da carga piezométrica, nós temos a porção ZA da carga altimétrica. Aqui também nós temos na parte B, uma porção da carga piezométrica, aqui uma porção da carga altimétrica. Dessa forma a gente tem o que? Um ΔH, uma variação de carga, né? E é justamente essa variação de carga que vai induzir um fluxo. Lembrando que a nossa segunda premissa lá, a terceira premissa, a água sai do ponto de maior carga para o ponto de menor carga, né? Então, ou seja, a carga em um ponto qualquer, já falei aqui, quando nós cancelamos aqui a nossa carga dada pela velocidade cinética, nossa carga cinética, nós temos que a nossa carga passa a ser uma carga piezométrica mais altimétrica. Igualando essas duas, nós vamos ter aqui uma diferença de ΔH, que nada mais é do que o A menos γW mais ZA menos o B sobre γW mais ZB. Ou seja, diminuindo aqui nós temos um ΔH, que é justamente essa variação de nível aqui onde foi ido nesses dois pesômetros nossos, né? E aqui entra para nós uma informação importante que é o nosso gradiente hidráulico, né? Então o nosso gradiente hidráulico I nada mais é do que a variação de carga que nós temos dividido por L. Quem que é o L? É o comprimento, é a distância entre um ponto e outro, que é justamente o ponto em que a água, o trecho, o trajeto que a água vai fazer para sair. Ou seja, quanto maior essa distância, pessoal, menor é o nosso gradiente hidráulico, tá? E a gente vai ver daqui a pouquinho que o gradiente hidráulico está diretamente relacionado com a nossa velocidade de percolação, porque V é igual a K vezes I, certo? Então, quando eu falei lá atrás para vocês em barragens, que a gente pode usar estruturas para dificultar a passagem de água, ou seja, quando eu trabalho com um cutoff ou um tapete permeável montante, o que a gente vai fazer? A gente vai aumentar esse comprimento. Aumentando esse comprimento, eu diminuo o meu gradiente hidráulico, consequentemente a gente vai diminuir a nossa velocidade, ok? Então, como eu falei para vocês agora, a nossa velocidade é K vezes I, né? Então, nós temos que a velocidade de descarga é diretamente proporcional ao gradiente hidráulico, né? Então, nós temos aí K como com a condutividade hidráulica ou coeficiente de permeabilidade dos solos, ok? Que aí é uma ferramenta importante que a gente vai ver, e cada tipo de solo tem o seu coeficiente de permeabilidade. Basta a gente, através de ensaios em laboratório ou de relações empíricas, nós determinarmos e encontrarmos ou calcularmos o valor desse coeficiente de permeabilidade, né? Então, nossa velocidade de fluxo, nossa velocidade de descarga, que é aquela que sai do ponto A para o ponto B, certo? Dada uma diferença de descarga, uma diferença de altura de carga,
ela nada mais é do que o coeficiente de permeabilidade dos solos vezes o seu gradiente hidráulico, tá? Então vamos pensar aqui em um tubo, né? Um tubo qualquer, tá? Esse tubo está preenchido por solo. A partir do que está preenchido por solo, considerando aí que a gente está trabalhando com duas fases, a fase líquida e a fase sólida, nós temos ali uma área de vazios e uma área de sólidos, né? Então a área de sólido a gente sabe que essa área a água não vai passar por ela, então a água só vai passar pelos poros interconectados, ou seja, a água passa somente pelos vazios do solo. Ao fazer isso, o que a gente tem? A gente pode dividir isso daqui, ó. Nós temos que a nossa área total, tá? Que é a área por onde o fluxo vai passar, que a vazão vai passar ali, nada mais é do que a área dos vazios, que é onde a água passa, e a área de sólidos, que vai impedir a água de passar, ou seja, vai preencher aquele espaço, não deixando que a água passe. Então, nós temos que vazão é igual a velocidade vezes a área, né? Ou seja, no nosso caso, nós temos que a nossa vazão nada mais é do que vai ser a área de vazios vezes uma velocidade de descarga linha, que é a velocidade de descarga que passa por este trecho e não por toda aquela área, certo? Então essa é a nossa velocidade de percolação, tá? Então nós temos que a nossa área total é quem? A área de vazios mais a área de sólidos. Então eu posso dizer que a nossa vazão é igual à nossa velocidade, que multiplica a área de vazios mais a área de sólidos. E isso é igual a quem? A área de vazios vezes a velocidade de percolação, porque é a velocidade que passa por este trecho dos vazios do solo. O que a gente está querendo fazer? A gente vai aqui estabelecer uma relação entre vazão, entre velocidade e os nossos índices físicos, tá? E quais são os índices físicos que a gente está trabalhando com volume de vazios, volume de sólidos? Basicamente, índice de vazio e porosidade, ok? Então, continuando aqui, olha o que a gente tem. Que a nossa velocidade de percolação, tá? Nada mais é do que a nossa velocidade, que multiplica a área de vazios mais a área de sólidos sobre a área de vazios, tá? Transformando isso em volume, eu posso multiplicar tudo. Eu tenho que, por L, que é o nosso comprimento, velocidade que multiplica VV mais VS sobre VV, tá? Pessoal, substituindo aqui, a gente tem que a nossa velocidade de percolação nada mais é do que a velocidade dividido pela nossa porosidade, né? Ou seja, eu conhecendo a porosidade e tendo tempo, a gente consegue achar a nossa velocidade de percolação, ok? Porque tendo tempo e comprimento, eu acho a velocidade total, divido pela nossa porosidade, e a gente acha a velocidade de percolação, que é a velocidade que a água está passando pelos vazios do solo. Então, ou seja, é uma forma da gente correlacionar aqui os valores de fluxo, a relação entre fluxo e índices físicos, até porque a gente vai ver que no que diz respeito a fluxo de água, a lei de Darcy está diretamente ligado, a permeabilidade do solo está diretamente ligado com as características físicas tanto do solo quanto do líquido, né? Não considerando que a gente trabalha somente com água, ok? Então, quando eu falo do coeficiente de permeabilidade, de forma geral para qualquer fluxo, a gente pode falar que o nosso coeficiente nada mais é do que uma relação entre a viscosidade em um determinado tempo do fluxo, dividido pela viscosidade a 20 graus Celsius, vezes o coeficiente de permeabilidade daquele tempo, daquela temperatura, desculpa. Ou seja, se nós temos então tabelado o valor de viscosidade a 20 graus, o valor da permeabilidade para aquele fluxo a 20 graus, e nós conhecemos ali a viscosidade para aquela temperatura, a gente consegue achar o valor da permeabilidade daquele fluxo, ok? Aqui, quando a gente avalia essa equação, nós temos várias situações a ser consideradas, né? Que é justamente os parâmetros que vão influenciar diretamente no fluxo de água, no coeficiente de umidade do solo. E quais são eles? A viscosidade do fluido, nós já vimos aqui agora, tá na nossa equação. Tamanho das partículas do solo, peso específico do fluido percolante, índice de vazios, grau de saturação, estrutura do solo, distribuição dos tamanhos de grãos, distribuição dos tamanhos do poro, concentração iônica do fluido percolante, etc. Tá? Grau de saturação,
teor de umidade. Então são vários graus de compactação, são vários itens que estão diretamente ligados à percolação, ao coeficiente de permeabilidade. Então a gente tem, por isso que o coeficiente de permeabilidade ele depende muito da situação do solo naquele momento, né? Então a gente não tem quando a gente vai trabalhar com uma obra, não adianta eu pegar e adotar uma permeabilidade para aquele material, tá? E adotar a mesma para um outro material falando que é a mesma situação. Não, a gente tem que fazer os ensaios e coletar aquela amostra para tentar definir porque as características do meio, os índices físicos que são variáveis, eles influenciam diretamente o coeficiente de permeabilidade dos solos, ok? Quem idealizou então para a gente esse estudo para trabalhar com solo foi Darcy, né? Então, Darcy em 1850 ele criou um permeâmetro para justamente tentar entender como que essa água trabalhava, como que essa água fluía dentro do solo, como que era a presença dela, né? Então, como que foi a idealização desse permeômetro? Tinha aqui uma carga constante de água, tá? Aqui foi colocado uma amostra de areia saturada, uma areia pura, né? Darcy ele levou em consideração nos seus ensaios areias puras, tá? Então nós temos aqui uma areia saturada, né? E ele começou a avaliar o fluxo que tinha ascendente aqui, né? E baseado no que ele estava alimentando de carga aqui, pelas diferenças de carga também existentes aqui, ou seja, começou-se a calcular o fluxo, sabendo que velocidade é igual a K vezes I, ou seja, a velocidade de descarga é igual ao coeficiente de permeabilidade vezes o gradiente hidráulico. Sabendo que vazão é igual a velocidade vezes área, nós Darcy então chegou a uma equação, que essa equação define como que é o fluxo de água no solo. E essa equação passa a ser igual a quê? Vazão, ou seja, substituindo essa equação nesta equação, nós vamos ter então que vazão para a gente é Q igual a Q, ou seja, a nossa vazão é igual a coeficiente de umidade vezes o gradiente hidráulico vezes a área. E que é o gradiente hidráulico para a gente? Nada mais é do que a variação de carga dividido pelo comprimento, pela distância entre um ponto e outro onde vai acontecer esse fluxo de água. Então a lei de Darcy está aqui para a gente, pessoal. Q é igual a Q, a vazão é igual ao coeficiente de umidade vezes a gradiente hidráulico vezes a área do permeâmetro ou a área da seção transversal da onde essa água vai passar, tá? Então, através da lei de Darcy, a gente consegue aplicar aí e determinar a gente consegue calcular o coeficiente de permeabilidade do nosso solo de acordo com a situação que ele está naquele momento, tá? Para isso, então, existem alguns ensaios, né? Esses ensaios podem ser tanto ensaios de campo quanto ensaios de laboratório. E nós temos variações de ensaios que dependem diretamente do tipo de solo. Por que isso? Como nós falamos lá atrás que o coeficiente de permeabilidade ele depende das características físicas do solo, porosidade, índices vazios, a gente já determinou lá atrás uma relação entre a velocidade de descarga e índice de vazios e porosidade, ou seja, cada material, de acordo com o seu tamanho de grão, de acordo com o seu grau de compacidade, de acordo com o seu índice de vazios, ele vai ter uma permeabilidade. Então, em laboratório, nós dividimos aí o ensaio de permeabilidade em duas situações. Nós dividimos ensaios de carga constante e ensaios de carga variável. Os ensaios de carga constante, nós temos que manter um fluxo constante de água, uma alimentação constante de água no permeâmetro para que a gente consiga medir. Por quê? Porque o fluxo por dentro do solo ele é muito rápido. Então nós precisamos manter uma carga constante para que nós tenhamos um tempo suficiente para poder fazer a leitura e interpretar esses dados. E que tipo de material nós vamos ter nessa situação? Materiais o quê? Arenosos e materiais pedregulhosos. São os nossos solos grossos. Então, solo grosso, tá? Então, para os solos materiais grossos, para os solos grossos, a gente vai usar o ensaio de carga constante, tá? Como que é o material, então? Nós temos aqui o nosso permeâmetro, onde nós temos aqui corpo de prova, pedra porosa. O intuito da pedra porosa é fazer com que somente a água passe, não carregue no material. E aqui nós vamos manter esse fluxo constante, essa carga aqui ela tem que ser constante, tá? Feito isso, nós vamos colocar aqui embaixo uma proveta, tá? Uma bureta,
e nós vamos coletar essa água, né? Como essa nossa proveta ela é graduada, eu coleto essa água, eu vou ter o quê? A quantidade de água que saiu, ou seja, tendo essa quantidade de água que saiu e o tempo, a gente consegue a vazão, tá? Tendo a vazão, nós conhecendo aqui o valor de ΔH, o comprimento do corpo de prova, a gente tem I. Conhecendo a seção transversal do nosso permeâmetro, nós temos A. Por fim, então, a gente consegue achar o valor do coeficiente de permeabilidade para esse solo, né? Que é igual aqui. Se nós temos vazão, a gente tem um gradiente hidráulico, a gente tem a área de seção transversal, a gente acha o valor do coeficiente de permeabilidade do solo, ok? Para aquela situação em que ele está, para aquela condição física em que ele está, né? Então aqui algumas informações. Então, já disse, empregado materiais de alta permeabilidade, areia e pedregulho, tá? E usando a lei de Darcy, né? A gente conhecendo o tempo, nós medindo a vazão, tá? A gente vai chegar na velocidade, a gente consegue achar então o valor do nosso coeficiente de permeabilidade sendo quem? A velocidade vezes L, que é o trecho aqui, o comprimento do nosso corpo de prova, dividido pela área da seção transversal vezes H, tá? Que é a diferença de nível da base do nosso corpo de prova até a alimentação, né? A gente vai achar o nosso ΔH, vezes o tempo, né? Então está aqui a nossa equação do coeficiente de permeabilidade para os nossos solos granulares, ok, pessoal? Ensaio de carga constante. O ensaio de carga variável, como os poros são menores, o material é mais fino, esse fluxo de água ele é bem mais lento, né? Então a gente nós não precisamos nesse caso de ter uma carga constante, tá? Não precisando ter a carga constante, o que vai acontecer? Eu consigo medir, então eu tenho uma bureta, nessa bureta nós vamos encher ela com água, né? Enchendo essa bureta com água até uma determinada cota, eu começo a medir esse fluxo de água, essa descida de água na bureta, né? Então com isso a gente consegue achar o que? Qual a quantidade de água que está saindo dali, né? Esse fluxo é bem mais lento porque os poros são mais finos, o material é fino, então o coeficiente de permeabilidade dele é mais lento. Então a gente consegue trabalhar dessa forma, né? Então aqui a gente tem um tubo graduado, uma bureta graduada, geralmente é uma bureta de 100 centímetros, né? 1 metro, tá? Mesmo esqueminha agora, pedra porosa, corpo de prova, pedra porosa, e nós vamos coletar essa água aqui e medir o tempo de coleta, né? Então a gente vai tabelar, nós vamos fazer leituras em tempos pré-determinados, e para cada intervalo de tempo desse a gente vai achar o coeficiente de permeabilidade e a gente tira uma média durante todo o período do ensaio e acha o valor do coeficiente de permeabilidade do solo, tá? Então nós temos aqui, ó, que é igual aqui, ou seja, vazão é igual a coeficiente de permeabilidade que multiplica o gradiente hidráulico, que é ΔH sobre L vezes a área, tá? Isso aqui é igual a menos A vezes, né? Ou seja, quem que é A? A é a área da seção transversal da bureta, Azinho, né? Que multiplica vezes a derivada parcial de H e dt, tá? Então, integrando isso aqui, resolvendo, nós vamos encontrar que o nosso coeficiente de permeabilidade nada mais é do que a área da seção transversal da bureta vezes o comprimento L do nosso corpo de prova, que multiplica Ln de H1 sobre H2, ou seja, os intervalos de leitura, dividido por área vezes a área do corpo de prova, vezes o tempo de leitura entre H1 e H2, ok? Fazendo várias leituras, então, a gente tira uma média disso daqui. Então, agora é essa a equação para a gente calcular o ensaio de carga variável, né? Detalhes importantes. Aqui, na montagem, vocês vão ver na NBR, quando a gente coloca o solo, a amostra de solo aqui, deformada, em volta a gente tem que envolver ele com argila betonítica. Nós vamos fazer bastãozinhos de argila betonítica, envolver, para que essa água ela não corra o risco dela correr pela parede aqui, e a gente garantir que esse material esteja confinado, passando somente por dentro do nosso corpo de prova, ok? No campo, um dos ensaios mais comuns que a gente tem são os postos de bombeamento, tá? Geralmente a gente pode fazer esse ensaio dentro do próprio furo de uma sondagem,
certo? Então, o que vai acontecer? Nós temos aqui o furo de sondagem, tá? Nós vamos fazer aqui furos laterais, tá? Que são poços de observação, e nós vamos induzir aqui um fluxo constante de água, tá? A partir do momento em que esse nível se equilibrar, ou seja, nós tivermos a mesma leitura nos poços observatórios, o nível estiver constante, tá? O nível da água, a gente consegue aplicar nessa equação, tá? Quando isso estabilizar, e achar o valor do coeficiente de permeabilidade do nosso solo, né? Então é um ensaio simples, bastante utilizado, ok? Relações empíricas. Quando nós não temos condições de fazer alguns ensaios, a gente pode partir de relações empíricas, né? Problemas das relações empíricas, elas são voltadas para materiais distintos, tá? Então, materiais muito particulares, né? Nós temos uma das principais voltadas para as areias uniformes ou mal graduadas, tá? Que é a relação empírica de Casagrande, né? Então, na relação empírica de Casagrande, nós temos que o coeficiente de permeabilidade, né, em centímetros por segundo, nada mais é do que C, que multiplica o diâmetro efetivo ao quadrado. Quem que é o diâmetro efetivo? D10 ao quadrado é o diâmetro das partículas é o diâmetro das partículas a 10% no ensaio de granulometria, né? A curva granulométrica. Então está aqui, C é uma constante, ela varia de 1 em 1,5, e D10 é o diâmetro efetivo. Cosenia e Kalman, nós temos aqui que K é igual a C1, que multiplica E ao cubo sobre 1 mais E, tá? Onde C1 é uma constante e E é o nosso índice de vazio, ou seja, é uma relação entre índices de vazios para a gente determinar o coeficiente de permeabilidade do solo. Nós temos também uma proposta de Samarasiko, Huang e Dernevich para argilas normalmente adensadas, tá bom? Em que K é igual a C3, que multiplica E elevado a eta sobre 1 mais E, onde C3 e eta são também constantes determinadas em laboratório, ou seja, são constantes particulares daquele solo, tá? Uma outra proposta que tem também, que é comum se trabalhar, é a proposta do departamento americano, a nova engenharia naval americana, né? Então, para esse, existe um gráfico em que nós temos diâmetro efetivo versus gradiente hidráulico, tá? Versus coeficiente de permeabilidade, e para valores de índices de vazios constantes, a gente consegue encontrar o coeficiente de permeabilidade do solo, tá? Aplicável na nossa situação, bastante complexo, ok? Quando a gente vai trabalhar com o nosso material e a gente tromba com o solo, com a estratigrafia do solo, com materiais de características diferentes, né? Ou seja, avaliando a estratigrafia do solo, a gente tem que avaliar o fluxo em duas situações: ou fluxo paralelo à estratigrafia do terreno, ou fluxo perpendicular à estratigrafia do terreno. Porque aqui a gente está trabalhando com a ideia de permeabilidade, fluxo unidimensional em uma direção, né? Posteriormente a gente vai ter uma aula sobre fluxo bidimensional, né? Percolação. Aí a nossa análise é diferente, a gente vai começar a lançar mão das lentes de fluxo, ok? Teorema de Laplace, etc. Então, trabalhando com a ideia de fluxo unidimensional, a gente vai analisar de forma distinta o fluxo de água de acordo com a estratigrafia. Então, numa primeira situação, nós temos aqui a direção do fluxo paralelo ao terreno, ou seja, paralela às camadas do terreno. Quando acontecer isso, nós iremos aplicar essa equação, ou seja, o fluxo horizontal equivalente nosso nada mais é do que 1 dividido por quem? Por toda a minha espessura do terreno, tá? Que multiplica quem? O valor do coeficiente de permeabilidade de cada camada vezes a sua altura, né? Então, substituindo aqui, a gente vai achar o coeficiente equivalente para o fluxo paralelo à estratigrafia. Quando o nosso fluxo for perpendicular à estratigrafia do terreno, nós vamos trabalhar com essa hipótese aqui, em que o nosso coeficiente de permeabilidade vertical
vertical ou perpendicular à estratigrafia do terreno nada mais é do que H dividido por H1 sobre K1 mais H2 sobre K2 mais HN sobre KN, ok? Então, as duas formas da gente avaliar e conhecer esse fluxo. Agora eu deixo uma pergunta para vocês aqui. Comparando os dois, qual que é mais fácil? Onde a gente vai ter um fluxo mais rápido? No fluxo paralelo à estratigrafia do terreno ou no fluxo perpendicular à estratigrafia do terreno? E aí? Tá. Pessoal, como o material ele vai estar confinado e nós temos diferenças de fluxo de permeabilidade aqui, nós teremos uma tendência de ter um fluxo mais rápido sempre quando ele é paralelo à nossa estratigrafia do terreno. Tá bem? Isso era o tema que a gente vai trabalhar hoje, né? Então isso que nós temos a falar de permeabilidade. Existe muito mais material que agora eu quero que vocês trabalhem com isso, pesquisem isso, tá? Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, eu vou deixar o fórum no Moodle aberto, tá? E vocês lá no Moodle vocês podem tirar as dúvidas de vocês e a gente vai trabalhando, ok, pessoal? Até a próxima aula, um grande abraço para vocês, tchau, tchau.